Fique em casa. Você escutou essa frase várias vezes ao longo das últimas semanas. Mas salvo você tenha uma farta poupança ou uma renda que siga garantindo o pagamento das suas contas, essa orientação está te deixando preocupado ou preocupada. O Brasil tem 24 milhões de trabalhadores autônomos que, se não saem para trabalhar, não têm renda. Entre os estabelecimentos comerciais, 99% são micro e pequenas empresas que podem não ter fôlego para manter os empregos de mais de 16 milhões de brasileiros. O impacto econômico da pandemia de coronavírus já é uma realidade no mundo todo. E para muitos especialistas, o que está por vir é a maior recessão da nossa história. Mesmo sabendo de todos esses dados, a orientação continua sendo: fique em casa. Hoje, no Sala de Convidados, a gente vai conversar sobre coronavírus e economia. A primeira coisa é que nós precisamos mudar a nossa política econômica. Eu não sei como vamos conseguir sobreviver a isso tudo. Em casa não está entrando dinheiro nenhum, mas as contas estão chegando. 1/3 da economia francesa está parada. O neoliberalismo que imperou durante todos esses anos tinha que ser enterrado. O governo anunciou um pacote de medidas. O governo tem vindo com bastante ajuda. Agora são os estados que são chamados a tomar posições. É isso que está em questão. Comigo no estúdio para essa conversa, José Ronaldo de Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Daniel Negreiros, economista e professor de Gestão Pública no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Eduardo Cipaúba, coordenador de atendimento do Sebrae Rio. E você também é nosso convidado. Eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e trago para a nossa conversa. Envie pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Em vários países, com o colapso de sistemas de saúde, médicos têm tido que escolher que paciente salvar. Mas e quando o dilema se dá entre a saúde e a economia? Com o mundo em quarentena, governantes de todos os países procuram um melhor remédio para reduzir os impactos da recessão. Está todo mundo em casa sem poder sair, né? Uma certa insegurança, porque eu sou autônoma, esse rapaz bonito aqui, meu marido, Exagera não. também é autônomo, então em casa não está entrando dinheiro nenhum. Mas as contas estão chegando. 1/3 da economia francesa está parada, problema na agricultura. Meu trabalho é no setor público, a gente atende pessoas que estão precisando de auxílio financeiro, abrigo e, em geral, assistência social. O que eu estou vendo aqui é que o governo está promovendo muito a quarentena, que as pessoas fiquem em casa, aonde for possível. Então, eu, por exemplo, sou classificada como uma key worker, então meu trabalho é essencial e nosso setor, onde geralmente as portas estariam abertas, estão fechadas. Só que pessoas podem ligar para um número especial para pedir assistência com comida, com dinheiro para pagar o gás, a luz, coisas assim. O governo anunciou para os artistas e para os profissionais liberais um pacote de medidas que a gente tem que preencher um formulário e dizer o quanto de dinheiro a gente perdeu. Então a estimativa aqui é que se ganhe mais ou menos 1.500 euros por casal e 1.200 euros se a pessoa for solteira. O governo tem vindo com bastante ajuda e, quer dizer, dentro do possível, né? Senão a economia quebra, as pessoas vão entrar em desespero, vai ter saque, as pessoas não vão ter o que comer. A partir de abril, o governo vai dar $2.000 para cada trabalhador, os trabalhadores independentes, aqueles que não estão ligados a empresas, né? Existem medidas também para ajudar empresas pequenas, para ajudar o empregador, pessoas que trabalham que têm hipoteca. Aqui teve também algum tipo de acordos com o Estado da empresa pagar uma parte do salário e o Estado paga uma outra parte e diminui a jornada de trabalho, a pessoa também recebe um pouco menos, ou seja, ela está recebendo um pouco menos, mas o Estado está pagando uma parte e a empresa a outra parte.
Os bancos estão dando uma aliviada nos juros. O meu banco me mandou uma mensagem, tem 2 dias, eliminando os juros de empréstimo. A gente vê as ruas vazias e eu acho que é um momento de coletividade, é um momento de repensar o nosso sistema social, político, econômico e pensar talvez outras formas. É realmente a maior quebra de paradigma da nossa geração. 5 letras e 2 números dominam as manchetes, a internet e as conversas, sejam elas virtuais ou não. Covid-19. Desde que a disseminação do novo coronavírus começou, a economia mundial vem enfrentando turbulências. A origem do surto, China, segunda maior economia do planeta, sofreu uma desaceleração em sua economia. E isso por si só já acaba afetando o mundo inteiro. E isso impactou, por exemplo, sobre a exportação de um conjunto de mercadorias da economia brasileira para a economia chinesa. Por sua vez, a economia chinesa também ela exportava uma série de componentes importantes para a produção de produtos na indústria brasileira. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o surto de coronavírus está afundando a economia mundial em sua pior recessão desde a crise financeira global. De olho nos impactos econômicos do coronavírus, a organização reduziu sua previsão para o crescimento global em 2020, de 2,9% para 2,4%. Este é o nível mais baixo desde 2009. Para a entidade, o Produto Interno Bruto Mundial pode ser até mesmo negativo no primeiro trimestre deste ano e cair para 1,5% em 2020, caso a epidemia se agrave. Até o momento, todas as economias estão sendo afetadas. Você tem uma economia altamente globalizada e interconectada, e isso faz com que a crise em um país vá se repercutindo em outros países, e essa vai ser realmente uma crise de proporções inusitadas no próprio capitalismo mais recente. Essa é uma crise que afeta a produção e é uma crise humanitária de proporções inusitadas. E os números assustam. No início do mês de março, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento previu que a pandemia poderia custar à economia global cerca de 10 trilhões de reais. Um momento de repensar a política econômica, diz a pesquisadora. Se de um lado a pandemia do novo coronavírus afeta o ganho das empresas, a sociedade e toda a sua atividade econômica, a crise do Covid-19 expõe ainda mais a desigualdade social. O que ela vai deixar de rastro muito grande é mostrar que o neoliberalismo que imperou durante todos esses anos, ele tem que ser enterrado. Agora são os estados que são chamados a tomar posições aos sistemas de saúde público, aos recursos públicos para salvar empresas, para salvar os cidadãos. É isso que está em questão. Então, é uma crise do próprio capitalismo neoliberal. Do ponto de vista econômico, o mais importante a se observar é a alta velocidade de contágio do vírus e, como resultado, o crescimento acelerado da demanda por tratamento adequado, sobretudo para os casos mais graves. Momento de injetar recursos na saúde pública. A primeira coisa é que nós precisamos mudar a nossa política econômica. É uma política econômica que vai na direção contrária do que o resto do mundo vem fazendo para resolver o problema da recessão e o problema do coronavírus. Então nós precisamos romper com a política de austeridade fiscal, nós precisamos aportar recursos para essas famílias, ampliar o gasto público em saúde, fazer uma política anticíclica e observe o seguinte, esse decreto de calamidade pública, ele flexibilizou o resultado primário do governo, ele flexibilizou as contas do governo, mas ele não rompeu com o teto de gasto, né? E ele continuou com as amarras da regra de ouro do governo. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. José Ronaldo, eu queria começar com você trazendo uma leitura do IPEA para esse momento, né? Eu vi aí alguns levantamentos, algumas estimativas que estão saindo, uma queda de 0,4% até 1,8% no PIB. O que isso representa para a nossa economia? Bom,
realmente é uma perda muito grande. A queda do trimestre, ela potencialmente será uma das maiores que a gente já viu. Ainda é possível que a queda do ano não seja a maior que a gente já teve recessões piores. Tudo isso vai depender dessa ajuda governamental, mas eu acho importante destacar o seguinte: a gente tem que ter uma atuação para o momento da emergência e uma atuação de longo prazo diferente. A gente não pode jogar tudo para o alto em termos de política econômica, sob o risco de realmente inviabilizar a retomada do crescimento a longo prazo no Brasil. Então, a gente tem que atender a emergência, mas restrição orçamentária ela existe para as famílias, para as empresas e para o governo também. Então, a gente vai ter um gasto muito alto agora, depois a gente vai ter que contornar essa situação nos próximos períodos, sem perder essa institucionalidade do controle fiscal para os próximos anos. Na emergência é uma coisa e depois a história é bastante diferente. Tentar pensar com calma nesse momento, que é o que está bem desafiador, né, Daniel? A Sônia Fleury fala num novo paradigma, assim como também um residente que está na Espanha fala desse momento de criação de um novo paradigma para a economia. Como é que você avalia isso? Na verdade, é nesse sentido que eu discordaria bastante, porque, de fato, a gente está num momento de ruptura de paradigma. Eu diria que a crise da pandemia, ela não mudou a natureza do nosso sistema econômico. Ele continua funcionando da mesma forma. As pessoas produzem se elas conseguirem vender mais. Existe uma restrição material, que é o máximo que pode ser produzido, produto potencial, mas a demanda puxa o crescimento, o desenvolvimento e a produção. Então, nesse sentido, a gente continua funcionando do mesmo jeito. O que aconteceu é que agora é muito mais difícil fazer as coisas funcionarem. Então, o desafio é muito maior. Por isso que as contradições de escolhas de política econômica anteriores se tornaram mais exacerbadas. Eu diria que nunca fez sentido a gente priorizar equilíbrio fiscal em detrimento do desenvolvimento econômico, até porque o governo não é igual uma dona de casa, não é igual uma empresa. O fato que a gente costuma passar por cima é que o gasto público, pelo menos do governo central, por definição, né, contábil, por tautologia mesmo econômica, é emissão de moeda, né, porque a gente cria M1, a gente cria créditos bancários. Então, é emissão de moeda. Dessa forma, a gente vai continuar precisando que o gasto público ocorra emitindo moeda. A diferença é que a gente agora precisa de muito mais. Por quê? Porque a gente tem um colapso das rendas da população, a população agora não tem como se manter. A gente tem dois componentes nesse momento que precisam ser realmente levados em conta. Existe o colapso da renda, que faz com que as pessoas não possam comprar o que pode ser produzido, mas existe também um colapso do produto potencial, né, que significa que a gente vai poder produzir bem menos, porque as pessoas não estão trabalhando, e essa produção está toda desarrumada, né, porque agora a gente precisa de muito mais produtos para lidar com a pandemia, máscaras, equipamentos para tratar as pessoas, bens essenciais, alimentos precisam ser mantidos, a gente precisa continuar produzindo. Então, a gente precisa de dois elementos de planejamento. Um, sustentar a renda das pessoas e outro, garantir que não haja desabastecimento. Mas eu diria, para finalizar, que a gente vai precisar olhar de maneira diferente para os nossos objetivos. Equilíbrio fiscal, eu diria que não pode ser a nossa prioridade, mesmo durante a recuperação. Talvez um remédio para um outro momento, não agora, né? Eu diria que nunca. Vamos falar disso mais um pouco ao longo do programa. Eu quero trazer o Eduardo aqui para a nossa conversa. Acho interessante observar que os depoimentos dos brasileiros que estão vivendo fora do Brasil falam o tempo todo de uma preocupação do governo com o indivíduo, com a família, com o pequeno, né? A salvação dessa economia familiar e das pequenas empresas, porque elas empregam muita gente, né? Como é que o Sebrae está avaliando esse momento, Eduardo, e o que está previsto aí para vocês no horizonte aí para as pequenas empresas que hoje representam a grande parte da economia brasileira, né? Se algum tempo atrás, eu falo de muito pouco tempo, a agenda da micro e pequena empresa no Brasil estava muito pautada pela agenda da produtividade, do crescimento dessa produtividade, agora a chave virou. Então, essa agenda está muito mais pautada, né, na subsistência, né, na continuidade dela, olhando, né, um curto prazo e olhando um longo prazo. Só que esse senso de urgência mudou. Então, a intensidade de tomada de decisão que o empresário pequeno está tomando, ela é brutal. Então,
Os depoimentos que a gente recebe diariamente são nessa linha, né? Então, cada dia tem sido uma jornada diferente. Então, no primeiro momento, essa questão é de manter a calma, né? Então, aquela metáfora do avião, né? Se você tiver algum problema no avião, primeiro você tem que colocar a máscara em você para depois você cuidar de alguém que está do lado. Então, primeira coisa para a gente lembrar é que as empresas elas são constituídas por pessoas, antes de qualquer coisa. Então, as pessoas têm que tentar manter o centro, o equilíbrio, buscar o máximo de informação possível, informação confiável, para conseguir tomadas de decisões rápidas. Há uma profusão de informação muito grande hoje em diversos âmbitos. Então, as maiores demandas, né, que o SEBRAE tem recebido nesse momento, elas estão ligadas às questões de acesso a crédito, para esse momento agora de manutenção das atividades, tudo que é ligado às questões de mudanças de regras e, enfim, as questões tributárias. Então, é muita informação para o empresário conseguir processar isso a tempo. E o terceiro tópico também que tem sido bastante demandado e que a gente está muito atento a isso, tentando dar respostas rápidas, é que quem já tinha algum tipo de operação no seu negócio voltada para canais de comercialização online, internet, quem já tinha isso está jogando mais lenha nessa fogueira. E quem não tinha está indo para isso, né? Em alguns casos até meio que no desespero, mas é fundamental que a gente consiga suavizar isso. Alguns setores já têm reportado perdas, né, de receitas brutais, então setores como, por exemplo, de pequenos negócios na parte de comércio de vestuários, que é um dos quinais aí mais presentes, né, nos pequenos negócios do Brasil, eles estão sendo duramente impactados com isso. O setor de alimentação já está reportando um volume de demissões, infelizmente, né, mas a queda de faturamento é um pouco menor e os setores essenciais, aí, como os mercados, são, a princípio, nesse curto prazo, os menos afetados. Mas acho que o fundamental nesse momento é tentar manter o centro, processar o máximo de informação confiável possível. Então, o SEBRAE está muito atento a isso, produzindo o máximo de informação, fazendo uma curadoria de tudo isso que aparece aí, para tentar oferecer isso em tempo real para o empresário tomar a sua decisão nesse momento difícil. Agora, esse é o desafio, né? Num momento em que o cenário muda a cada semana e que a perspectiva é de não saber o dia de amanhã, não só para o pequeno empresário, mas para o trabalhador, me parece que não é uma exclusividade brasileira. Todos os governantes no mundo estão, nesse momento, diante de um grande desafio, né? A grande dificuldade hoje no mundo relacionada a isso. Eu acho melhor a gente, por exemplo, não se estender nessa discussão de política econômica que a gente começou aqui, porque eu acho que não é esse o ponto do programa. A gente tem diferenças que não tem como a gente agora chegar num acordo aqui, mas eu acho que há um consenso de que medidas de curto prazo têm que ser tomadas, tá? Independentemente do que eu penso sobre o longo prazo. Eu acho que especificamente não é o momento da gente discutir redefinição mais abrupta de política econômica de longo prazo, minha opinião, não vou entrar nos detalhes técnicos, mas a gente tem, por exemplo, emergências como essas que você está mencionando, de como vamos fazer para transferir o dinheiro. Para fazer chegar na conta, para fazer o dinheiro chegar. Às vezes tem gente que nem conta tem. Então, como que a gente vai identificar as pessoas, como que a gente vai levar esse dinheiro até lá? A gente do IPE tem trabalhado para tentar ajudar nisso. Por exemplo, a questão do cadastro que a gente tem hoje, que serve para o Bolsa Família e para outros programas, a gente está mostrando que pode ser usado para esse canal. Então, várias coisas, várias medidas que são práticas e que, notem, em todos os países eles estão tendo dificuldades e a gente também tem que ter duas atenções. Uma, o valor em países desenvolvidos pode ser maior porque eles têm mais capacidade financeira para isso, são mais ricos. E o segundo, que o custo de vida em países desenvolvidos é maior, então a necessidade de renda mínima é maior também. Eu queria trazer uma pontuação que o Dr. Carlos Gadelha entrou em contato comigo, assim, antes dessa discussão aqui, que eu achei muito importante trazer. Queria até agradecer a contribuição dele. O Dr. Carlos Gadelha traz a questão do complexo industrial da saúde, né? A saúde hoje representa, o complexo industrial da saúde e prover saúde ao cidadão hoje representa 10% do nosso PIB. Seria um momento de se investir maciçamente nesse espaço, justamente para que a gente possa buscar nesse local onde é mais necessário se prover recursos para oferecer à população, enfim, é esse o momento? Porque esse complexo industrial da saúde, por exemplo, nos últimos anos, sofreu bastante com perdas financeiras, né? Qual seria o impacto disso nesse momento? Eu diria que a gente traz a lição de que, pelo menos nessas áreas estratégicas, a gente precisa ser muito mais generoso no ponto de vista da oferta de financiamento, né, para o desenvolvimento de pesquisas internas. A própria Fiocruz,
vem sofrendo, pelo menos desde 2017, quando a gente começa a ver cortes significativos, né, no gasto público em saúde como proporção do PIB, né, começa a cair a partir de 2017. E a Fiocruz poderia já ter terminado, por exemplo, uma planta de produção de testes, né, e para desenvolvimento de vacinas, talvez, que a gente não tem hoje à disposição, porque falta a etapa final, que é um gasto que a gente não pôde realizar por falta de financiamento. Então, nesse sentido, a gente perdeu a oportunidade de estar melhor preparado para a pandemia por conta desses cortes que vinham acontecendo. Espero que a gente aprenda a lição. Mas, para o momento atual, a gente realmente precisa do gasto emergencial, porque não vai dar para desenvolver tecnologias. A gente vai ter que importar muita coisa, né? Se sair uma vacina em outro lugar, se sair um remédio eficaz no tratamento, a gente vai ter que comprar. É até importante dizer que o fato da gente ter esse complexo industrial da saúde nos prepara para exatamente fazer negociações internacionais e fazer esse tipo de importação, né? Agora, deixa eu trazer a participação aqui da nossa audiência. Tem um depoimento com uma pergunta do Alexandre, aqui do Rio de Janeiro, ele mandou pelo WhatsApp. Tendo em vista o país escravagista em que vivemos, que teve em 2019 o produto interno bruto avaliado em 7,3 trilhões de reais e com a segunda maior concentração de renda do planeta, pergunto, como 1% mais rico do Brasil entenderá a necessidade econômica e social de distribuição de renda a partir das consequências e cicatrizes inevitáveis que a pandemia deixará? Ele cita as fontes que ele traz, Estadão, ONU e IBGE. Quem quer responder? Bom, na verdade é o seguinte, eu acho que agora na emergência, se a gente for discutir coisas muito profundas de longo prazo, de mudança mais estrutural, como reforma tributária, acho que a gente vai se perder nesse caminho. A gente tem que ter foco, aquela coisa que você mencionou perfeita, cai a máscara, põe a máscara e depois vai cuidar. Agora, na emergência, a gente discutir reforma tributária, que me parece ter a ver com a pergunta, acho meio complicado. A gente é uma coisa muito complexa que é difícil de você fazer na emergência, com o Congresso trabalhando em emergência. Agora, foco nos gastos, mesmo os gastos, a gente tem que escolher onde a gente vai gastar, tá? Mas não é exatamente esse o paradigma que está colocado hoje, Eduardo? Exatamente discutir o tamanho do Estado, o papel do Estado, de onde vão vir esses recursos? Não, eu acho que não é o momento de a gente discutir coisas profundas agora. Agora é o momento de saber como que vai pagar a ajuda, para quem que a gente vai dar ajuda, evitar uma quebra de uma empresa pequena, de uma empresa grande, evitar demissões em massa, fazer a ajuda chegar rápido, fazer o dinheiro chegar para a saúde rapidamente e tentar um esforço de guerra, que a gente fala, para os setores industriais se modularem para produzir o que a gente precisa, máscara, EPI de forma geral, enfim, acho que é esse o esforço. Depois a gente discute o longo prazo, não acho que é o momento. Acho que a questão é a assertividade, né? Assim, esse dispêndio, né? Esse gasto do esforço no momento está concentrado naquilo que não pode ser interrompido agora e naquilo que vai dar a condição mínima da sociedade conseguir caminhar, incluindo aí, é claro, os pequenos negócios. No sentido de construir o consenso aqui, o consenso útil, eu concordo, mas por um motivo até diferente. Eu diria que ficou claro no mundo inteiro que não há restrição financeira equivalente a que a gente experimenta para governos soberanos que gastam na sua moeda. Então, nesse sentido, a gente não precisa realmente discutir fontes de arrecadação, né, reformas tributárias que façam aparecer o dinheiro, porque a capacidade de gastar a gente tem. A gente tem a capacidade de gastar. Vale um debate longo isso, né? Tudo, que bastou a decretação de um estado de calamidade para que a gente descobrisse fontes de gasto alternativas. O mundo todo hoje está gastando percentuais enormes do PIB. A própria Alemanha, que sempre praticou austeridade, porque podia, na sua situação, para manter o desenvolvimento, sempre praticou, decidiu, agora vai aparecer o dinheiro. Agora, eu pergunto a vocês, com relação ao teto de gastos, nós vivemos sobre uma limitação, né, do teto de gastos desde 2017, não seria esse o momento de se repensar com urgência esse teto de gastos, não. Principalmente na área de saúde? Exatamente não. Vou dizer por quê. Bom, o teto dos gastos não impede em nada os gastos extraordinários que estão sendo feitos, simplesmente não impede, não tem nada a ver, ele permite esses gastos, tá?
eu discordo veementemente, mas não quero entrar, como eu falei, nessa discussão. Eu estava querendo fugir dessa discussão aqui, mas ele volta na discussão. Essa discussão aqui hoje é impossível não fugir dela. Seguinte, o dinheiro, tá? Emissões de moeda, a gente conhece bastante o efeito, gera inflação. Tá? Se fosse uma... E eu não acho que esse seja o momento, quando eu estou falando, a gente precisa ter foco agora. A gente precisa ter foco em discutir as coisas emergentes. Eu não acho que seja o momento a gente ficar discutindo se a política tem que ser keynesiana, se ela tem que ser isso, aquilo. Eu acho que agora o foco, é o momento da gente focar nas medidas emergenciais, evitar que o Sebrae, que o pessoal que depende ali de pequena empresa, quer fazer o dinheiro chegar rapidamente para evitar que haja uma convulsão social. Só um detalhe, porque ao reforçar essa ideia de que existe restrição, inclusive depois eu acho importante também explicar exatamente o que causa inflação de demanda, não é aumento no estoque de moeda, até porque senão cada vez que a gente tomasse um empréstimo, a gente teria um efeito inflacionário. Empréstimo para a pessoa física num banco cria moeda. Então, o que cria inflação é demanda demais, que é o que você tem toda a razão. Temos que garantir que a gente não tenha um excesso de gasto, porque a capacidade produtiva vai cair. Então, nesse ponto, a gente pode ter convergência. Agora, é problemático a gente ficar insistindo que falta recurso nesse momento, porque é o momento da gente ignorar qualquer restrição, porque a gente precisa garantir que a população tenha renda para sobreviver. Então, eu vou precisar interromper esse caloroso debate, porque eu acho que é exatamente o ponto principal dessa crise que a gente já vive nesse momento, dessa urgência que se vive nesse momento. Acho que é um debate válido, importante, não tem como fugir dele, mas o Sala de Convidados precisa fazer um breve intervalo e volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre coronavírus e economia. Comigo no estúdio para essa conversa, José Ronaldo de Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Daniel Negreiros, economista e professor de Gestão Pública no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Eduardo Cipaúba, coordenador de atendimento do Sebrae Rio. E você também é nosso convidado, eu recebo as suas perguntas e comentários aqui ao longo do programa e trago para a nossa conversa. Envie pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122, a ligação é gratuita. Para as pequenas empresas brasileiras, a epidemia exige criatividade para sobreviver e atravessar a quarentena. Um espaço aconchegante e cheio de afeto. Na cozinha, mãos à obra. Com a pandemia do novo coronavírus, agora tudo por aqui é delivery. Você pede e a refeição chega quentinha e saborosa no conforto da sua casa. Logo mais, um prato vai ficando pronto. 0809. E o entregador chega para buscar. O Gabriel estava desempregado e viu na função uma nova opção para garantir o sustento da família. A crise do coronavírus impulsionou os serviços de entrega no Brasil. Alguns dos principais aplicativos já conseguiram mensurar o crescimento dos pedidos, cerca de 30%. Mas o Gabriel lembra, é importante seguir todos os cuidados. Tô fazendo a entrega, limpando a mão com álcool em gel, sempre lavando a mão toda hora. Chego em casa, tenho que tomar banho, minha família não deixa eu tocar em nada antes de lavar, tomar banho. E por aqui todo mundo trabalha. A gente pode dizer que é um negócio de família. Na frente de tudo, esse casal simpático aí, Gisele e Murilo. Nós somos 4 lá em casa, eu, meu marido e 2 filhos. Que já são crescidos, já são adultos e eles nos ajudam aqui. Então, na realidade, o meu negócio é um negócio de família. Então, está todo mundo envolvido nisso, né? Um ajudando o outro e o elo se fortalecendo. O Café Bistrô tem saúde até no nome e leva isso muito a sério. Em meio à pandemia, todas as medidas são tomadas e os cuidados redobrados. Eu acho que, acima de tudo, é a saúde em primeiro lugar, sem dúvida. E então eu acho importantíssima essa quarentena, eu acho importantíssimo as pessoas
estarem recolhidas para poder conter esse vírus. Murilo conta que o esforço é grande para manter o café com as portas abertas. Estava ruim para mim, a crise já estava, eu já vinha num sofrimento grande para poder me manter aberto. Eu tinha 5 funcionários, hoje eu só tenho 1 de carteira assinada. E com a pandemia do novo coronavírus, a situação só piorou e eles tiveram que repensar tudo. Eu estou tentando calcular muito para não exagerar, porque eu não sei o dia de amanhã. Exemplo, eu não posso comprar 20 quilos de queijo, como eu comprava. Eu tenho que comprar 10 quilos de queijo, porque eu não sei se amanhã vai vir uma ordem para fechar direto o delivery. Apesar da solução do delivery, Murilo diz que os pedidos estão caindo. Ele chegou a preparar 27 refeições em um dia durante a quarentena. Agora, tem dias que ele só entrega 2 ou 3 pedidos. Mas no meio de tanta turbulência, uma corrente de solidariedade para manter o negócio de família a todo vapor. Tem muito cliente bacanas, né? Tem muitos clientes maravilhosos. Se não são eles, eu não sei o que faria de mim, porque nós fizemos uma vaquinha para nos ajudar. Eles nos ajudaram, né? Fizemos uma vaquinha agora. A família ajudou e os clientes, amigos ajudaram. Eu não sei quantos já nos ajudaram. Enquanto a crise do Covid-19 não passa, a família segue fazendo de tudo para manter o café com as portas abertas. A Gisele conta que tem sido um momento difícil e de muitas incertezas. Está bem complicado, não sei como vamos conseguir sobreviver a isso tudo. Mas a gente segue tentando, né? E todos no café seguem tentando, torcendo e trabalhando por dias melhores. Tá na hora, Gabriel. Tem mais uma entrega. Que venham muitas outras. A gente vê ali a realidade do Saúde para Nós, que esse café, mas é uma realidade comum, está em todas as esquinas, né, Eduardo? Então ali é um exemplo muito clássico, né, de uma pequena empresa brasileira, né, familiar, né, já estava numa fase difícil ali, então você vê claramente que é um perfil de empresa que ela não tem um capital de giro que a sustente por muito tempo, então esse impacto ele é brutal, ele é muito rápido. Então lidar com isso tem um aspecto ali humano, emocional, que a gente viu que é muito claro também, e que, eu repito, né, nesse momento a gente fica muito preocupado com o técnico, mas a gente não pode deixar o humano de lado. Então, assim, a gente tem também uma preocupação com as nossas equipes de humanizar esse atendimento, de preparar as pessoas para fazer essa escuta. Isso já acontece no dia a dia e agora ainda mais, né? Porque... O que a gente já tem para esse perfil hoje, Eduardo? O que se tem de socorro? Porque, por exemplo, como o Murilo cita ali, né, já é uma crise econômica que vem nos últimos 3, 4 anos, eles já estão ali respirando, sufocados, e de repente vem uma situação como dessa pandemia e quase que botam uma pedra, né, no negócio deles. Então, no caso dele especificamente ali, ele mencionou muito a questão do controle dele financeiro, né? Então, assim, existe uma massa muito grande de empresários, até por questão... Não é talvez não seja o caso dele, mas até por questões assim, de nível de estudo, de anos de estudo, tem dificuldade com alguns aspectos mais simples de gestão. Então, para isso, a gente tem a equipe que atende remotamente, ajudando a dar essa assistência, entregando algum conteúdo que seja de acordo com a necessidade daquela pessoa e fazendo essa orientação, essa assistência continuada. E isso acontece não só na parte financeira, mas em outros temas que são possíveis. Então, nesse momento, tem até um canal, vou aproveitar o espaço aqui para divulgar, ligado aí a toda essa questão da pandemia, né, para facilitar o acesso à informação, entendendo que esse empresário não tem 1 minuto para perder, ainda mais agora. Então, ele pode acessar o especial coronavírus.rj.sebrae.com.br. Então, lá, essas informações já estão estruturadas em âmbito... Pode repetir, por favor, para quem foi pego de surpresa? Especial coronavírus.rj.sebrae.com.br. Então, lá essas informações já estão estruturadas. O que está mudando a todo momento em termos de legislação, né? Aquela guia que ele vai pagar no dia 5, ele pode pagar daqui a 60, daqui a 90 dias, essa informação vai estar lá, atualizada, independente do tipo de imposto que seja, né? Até porque essa questão ela envolve um volume de informação muito grande. Tem a informação ligada à questão de crédito e finanças, e aqui cabe um ponto específico, né? As instituições financeiras, né? Então, assim, o que colocado precisa estar operacional também lá na ponta, né? Não adianta porque o empreendedor sentar com o gerente do banco, sentar não, porque não está podendo sentar, falar pelo WhatsApp.
E aí ele vai repactuar uma dívida para frente e a dívida dobra. Então, isso, pois é, o que a gente tem até repensado. aqui já de medida, Sim. José, para esse pequeno empreendedor que emprega muita gente, né? É difícil agora, né, saber, são várias medidas, então esse serviço do Sebrae eu acho fundamental. Existem recursos chegando para manutenção do emprego, seja via subsídio direto, né, o governo pagando uma parte do salário que você pode dispensar o funcionário ou reduzir a carga horária. Crédito subsidiado também, que é o governo garantindo esse crédito. Então, várias formas aí. São muitas, tá? São muitas as políticas de também diferimento de pagamento de impostos, ou seja, adiamento de pagamento de impostos, redução de IOF para empréstimos, várias medidas como essa que no Sebrae aí esse pequeno empresário pode olhar. Agora eu queria destacar uma outra coisa também, que a economista em geral não fala muito, mas acho que a solidariedade também pode ser positiva aí. Tá? Então, por exemplo, vários serviços que pessoas como eu que têm salário fixo contratavam frequentemente, eu continuo pagando, tá? Porque eu acho que é uma coisa assim, até de solidariedade com esses parceiros nossos que prestam serviço para a gente sempre. Várias pessoas que eu conheço estão fazendo isso, mas eu não sei se isso está generalizado. Eu acho que isso em vários países tem sido feito, a gente não pode esperar tudo do governo. Um bom exemplo é o empregado doméstico também, Sim. né? Mantê-lo em casa e manter a remuneração já é uma boa contribuição, se possível. Não demitir, se for possível, e não esperar tudo do governo. A gente também pode, a sociedade também tem a obrigação de se mover nesse momento. Eu acho que isso é importante dizer. Só acrescentar um ponto aqui também, que está sendo trabalhado para daqui a um tempo já estar operacional, a questão de um fundo de aval que o Sebrae possui chamado FAMP, né, no intuito de prover garantias financeiras para essa pequena empresa que não tem como prover, né, garantias na hora de sentar com uma instituição financeira para negociar. Então, em alguns dias, a gente acredita que isso já tenha um avanço maior, possibilitando aí, né, uma possibilidade de alavancagem dentro de condições razoáveis para essa micro e pequena empresa. Boa notícia, Eduardo. Eu acho bom a gente lembrar. Bom, primeiro, eu acho muito louvável, né, essa campanha, né, quem tiver condições, manter esses laços, esses fluxos de renda para as pessoas que estão em maior vulnerabilidade. Eu espero que a gente não precise contar tanto com essas iniciativas voluntárias, até porque, se não acontecer, a gente não pode deixar que essas pessoas passem necessidades. E a outra é que é importante reconhecer que, nessa situação, é muito difícil para famílias e empresas se manterem. Elas vão sofrer tremendamente. O único que pode assumir essas perdas sem, né, entrar em falência completa, porque se isso acontece com a gente, não tenho de onde tirar dinheiro, né, ou é a minha renda ou eu vou me endividar. Mas as famílias brasileiras, as empresas já estavam, né, no limite da sua capacidade de endividamento há um tempo. Né? A gente estava num período de desalavancagem, ou seja, as pessoas tentando reduzir os seus níveis de endividamento. Então, linhas de crédito, por exemplo, vão ajudar, mesmo generosas, mas não vão ser suficientes. Talvez a gente precise, sim, como E aí podia seguir um pouco o exemplo lá no sistema bancário, pode talvez arcar com isso, né? De zerar juros em algumas situações de empréstimo ou não? O banco comercial ele precisa ter o resultado dele. Então, essa perda tem que ser assumida por quem pode, né? Por alguém que não seja uma empresa. O banco pode tentar ser mais generoso, mas as condições para o banco ser mais generoso envolvem também políticas públicas de redução de custo de oportunidade, usar um pouco o poder de barganha que ele tem com os bancos, né, mistos e públicos. Então, nesse sentido, dá para fazer. Mas a injeção de renda é fundamental, porque as pessoas vão precisar se manter nesse período em que não estão vendendo nada. Né? Muitas pessoas não têm nem como operar, porque suas lojas estão fechadas. Alguns setores pararam completamente de uma hora para outra. Então, eles precisam se manter. Esse é um recurso. Então, a gente precisa, por exemplo, a tua proposta, assumir, né, que a gente mencionou e tem sido trabalhado, inclusive, no próprio governo, assumir parte das folhas de pagamento. Outros países estão fazendo de maneira muito generosa. Assumir muito das folhas de pagamento para não deixar a empresa fechar. Porque a empresa não pode fechar nesse momento, então, é só mais. E o consumidor parar de consumir, por exemplo, é importante, porque a política que foi anunciada, do ponto de vista de assumir aí parte desse pagamento,
ela está falando com empresas que faturam a partir de R$360 mil. Então, existe aí existe um gap aí que precisa ser olhado. Exatamente para os autônomos também. Então, tem um dinheiro que é para os autônomos. Porque tem existe um bloco de empresas que está na faixa de faturamento até entre o MEI e a chamada empresa de pequeno porte, tem a figura da microempresa, que fatura até 360 mil. Então, aí existe aí uma massa de emprego, uma massa de empresas também. Enfim, mas a gente espera que exista aí uma... Olha só, eu estou com alguns comentários e perguntas aqui da nossa audiência e eu adoro trazer essas participações, são super importantes. Eu vou trazer a primeira pergunta do coordenador de Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, Hamilton. Ele encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Ele pergunta qual a opinião dos entrevistados sobre os novos modelos de economia. Por exemplo, a economia de Francisco, proposta pelo Papa. A economia solidária, a economia criativa, a economia sustentável e, claro, uma economia que valorize ações de promoção da saúde, uma economia que não valorize as doenças e sim a cultura da saúde, da vida. Querem comentar? Acho que essa questão da saúde, né? A gente tem esse paradigma até olhando a saúde do ponto de vista de negócio, né? Que enfim, é uma discussão delicada para esse momento, mas a gente não pode deixar de ter. Tudo é muito baseado ainda na doença, não na prevenção, apesar da gente ter programas, né, bem-sucedidos. Então, acho que é um paradigma aí que todo mundo tem que pensar junto, né? O governo, a sociedade civil, o mercado, de como modelos de negócio também, além das políticas governamentais, podem passar a trabalhar de forma mais acessível, né, para camadas mais desassistidas, né, instrumentos que permitam essa prevenção e não somente a questão da doença, né? Porque ela, na verdade, chega lá, um amigo meu até falava a questão da vistoria do Detran para os carros, né? Então, a gente não tem hoje, apesar de alguns programas bem-sucedidos, o SUS, ele é um sistema elogiável em muitos aspectos, né? Mas eu acho que esse é um paradigma que precisa ser pensado. Em relação à nova economia, eu acho que um modelo de negócio que precisa ser olhado nesse momento são os chamados negócios de impacto social e ambiental, né? Que já é uma seara que existe há algum tempo, inclusive com fundos de investimento privado aportando recurso nisso, porque o investidor ele vai estar olhando não só a linha dele de retorno financeiro, mas ele vai estar olhando o impacto ambiental que está causando aquele modelo de negócio ou o impacto social positivo que aquilo está trazendo. Quando você tem um negócio de saúde que é acessível para uma camada mais humilde da população, quando você pensa um modelo de negócio educacional que ele pode ajudar a resolver algum gap. Então, eu acho que é uma forma da gente conseguir unir um pouquinho, né, a expertise pública e a privada e chegar num meio do caminho ali que consiga ponderar as coisas. Buscando equilíbrio. Alguém mais quer comentar? Eu ainda tenho mais participações aqui. Agora, a nossa audiência está botando uma lenhazinha aqui na fogueira e eu vou trazer a participação deles para vocês, tá? A pergunta do assistente social Adriano Lima de Brasília, também pelo WhatsApp. Com a necessidade de políticas sociais em tempos de pandemia, seria possível voltar com o impacto keynesiano ou fordista do pós-guerra e o abandono pela reestruturação produtiva neoliberal dos anos 70? Como faria o Estado para repactuar a sociedade na economia? Eu acho que aí eu também vou botar a lenha na fogueira, está misturando muitas coisas, tá? Você tem aí questões que são administrativas totalmente superadas, que hoje você consegue produzir com muito mais eficiência do que com esses sistemas antigos. Já se provou no mundo inteiro que se desenvolveu que as empresas privadas conseguiram ter mais eficiência, ter mais produtividade, que é uma coisa que a gente peca muito, a gente tem baixíssima produtividade, a gente tem baixa escolaridade, e isso é uma coisa que não vai resolver com um planejador central, pelo menos eu espero que não, porque, em geral, os países que têm esse planejador central também têm autoritarismo e coisas que a gente também não quer, tá? Então, eu acho que aí tem misturado muita coisa e, como eu disse, o momento é para a gente ter um foco em resolver emergência, discutir esse tipo de coisa de longo prazo. Não vejo como sendo o momento. Comentários? Eu diria o seguinte, assim, parte dessa discussão é útil porque nos ajuda a lidar com a situação urgente de curto prazo, né? Eu preciso ter ferramentas de intervenção. Ele está trazendo um exemplo histórico, né? Sim, de funcionamento disso. E, de certa forma, um tipo de operacionalização das intervenções estatais que hoje estão se mostrando absolutamente necessárias. Inclusive, eu acho que até um falso dilema, né, entre quem faz melhor, o privado ou o público, até porque nesse momento se mostrou muito óbvio que
quem precisou ser mobilizado foi o público. Então, eu até concordo contigo que dilemas administrativos, operacionais, precisam ser bem avaliados para a gente continuar essa revolução paradigmática no futuro. Né? Eu acho que a gente pode copiar muitas técnicas administrativas no setor público para que ele não reproduza esses resultados ineficientes que você estava descrevendo. É verdade. Tem muitos espaços da administração pública que estão, têm técnicas de gestão ultrapassadas. A gente precisa modernizar, inclusive copiando o que se faz bem no setor privado. Agora, dizer que é impossível fazer bem no público ou não, eu acho um pouco... Bom, eu não falei que era impossível fazer então, no público, eu disse que na média a produtividade é maior porque a estrutura de incentivo ela gera a produtividade maior. Essa é uma diferença. Uma discussão que está posta hoje é a presença dos sistemas universais de saúde nesse momento, né? O que tem havido uma série de comparativos em países que não têm esse sistema universal de saúde gerenciado de forma pública através dos estados e quão importante isso é, né? Assim, como disse o ministro da Saúde, que bom que temos o SUS nesse momento, Exatamente, né? Complementando, né? O privado faz muito bem, o que dá dinheiro faz muito bem. O que dá dinheiro. Esse é um incentivo que funciona bem, mas em certas situações há uma desconexão entre o que dá dinheiro e o que é socialmente importante. Então é importante que a gente consiga casar os dois mecanismos de incentivo, casar os mecanismos de incentivo, o que dá dinheiro no privado e o que atende à necessidade coletiva pelo público. Isso acho que a gente pode casar muito bem. Porque aí são as falhas de mercado. Então a gente tem um problema, no caso, por exemplo, de saúde pública, que muitas vezes é difícil o cidadão se financiar e conseguir financiar um plano de saúde. Então, aí é uma falha de mercado, que sim, é um típico problema que o Estado tem que entrar, entendeu? E aí ele precisa prover. Mas a gente também tem que olhar, por outro lado, no caso brasileiro, experiências de sucesso no mundo de como melhorar esse gasto, de como fazer esse gasto ser mais eficiente. Por exemplo, não se investe da forma como deveria em saúde da família, que é a prevenção, que foi mencionada aqui anteriormente, que reduziria muito o gasto naquele hospital terciário, que tem custo altíssimo. Esse tipo de discussão também tem que ser feito. Não adianta a gente só discutir, vamos colocar mais dinheiro, mas como? Perfeito. Com qual eficiência? Perfeito, aí a gente concorda. Eu acho que isso no Estado e mercado, porque o mercado ele tem uma capacidade de inovação e o Estado ele vai estar olhando o bem comum. Então, acho que é como você falou, juntar ali as melhores ferramentas. E só lembrando, o Sistema Único de Saúde também abarca, né, a saúde complementar, a saúde privada, ela também através da ANS, né, a gente tem aí uma série de ações que também estão incluídas dentro do SUS. Eu queria ainda trazer mais uma participação aqui da nossa audiência, a pergunta de Rita Abib, de Mogi das Cruzes, em São Paulo. O Estado foi obrigado a olhar para a sociedade em detrimento da economia e está perdido diante do susto que tomou. Isso é devido a todo o descaso de anos nas políticas públicas? Eu acho que a gente tem que olhar, é o que eu estou querendo dizer, a gente precisa ter uma noção de que não basta só colocar dinheiro, a gente tem que avaliar bem o gasto, tá? E não estava sendo feito em vários momentos em que estava se gastando muito dinheiro em política pública, essas políticas públicas não estavam sendo bem avaliadas e aí você tem um problema. O gasto não vai para onde devia, não vai focado em onde ele devia focar, e aí eu acho que isso é uma discussão que está sendo bastante colocada aí já há algum tempo, tá? Por conta de insucessos de várias políticas que não focaram bem no público-alvo, tá? No público que precisava dessa questão aí da falha de mercado. Você tem que atender mais ao fulano e não ao ciclano. Por quê? Porque esse aqui tem dificuldade, esse aqui não tem. Não, isso aí eu concordo perfeitamente. Eu acho que o gasto tem que ser materialmente eficiente, né? Ele precisa atingir bem. A gente não pode desperdiçar recursos. Recursos a gente não pode desperdiçar. Então, para atingir um objetivo, vamos fazer da melhor forma possível, inclusive adotando ferramentas de gestão mais desenvolvidas o possível. Uma questão que eu insisto é que a gente precisa olhar para esse efeito concreto do gasto e não ficar trabalhando com a falsa expectativa de que o endividamento público em si só é um problema como seria para uma empresa ou uma família, né? Porque, de fato,
o gasto público ele pode acontecer, existe um limite até onde ele pode ir, é o limite inflacionário, é o limite da nossa capacidade de dar resposta à mobilização, à criação de mais demanda por produção, esse limite tem que ser respeitado. Mas a gente estava olhando para limites que eram arbitrariamente impostos e que nem sempre produziam resultados interessantes. Então, hoje é hora da gente abrir os olhos e perceber que a melhor forma de se preparar, inclusive, como você estava dizendo, para o momento atual, teria sido gastar bem, mas gastar o suficiente para que a gente esgotasse as oportunidades de melhorar o nosso sistema de saúde. Isso envolvia os dois lados, gastar mais, mas gastar muito melhor. Inclusive, como você falou, reforçando, né, soluções mais baratas materialmente, como a saúde da família, mas, ao mesmo tempo, precisava dar um apoio maior financeiro. Olha só, a gente está caminhando para o final do programa. Eu tenho um comentário aqui, na verdade, 2 comentários, um concordando com o José e outro discordando do José. Eu quero trazer os 2 aqui para a gente já ir para os nossos comentários finais também. A discussão é longa. Comentário da Rita Bibi, ela discorda do entrevistado José Ronaldo. Segundo ela, o Estado tem que se agigantar nesse momento. Estamos assistindo a solidariedade humana, ou melhor, ações humanitárias. E o comentário do José Carlos, aqui do Rio de Janeiro, pelo WhatsApp, ele concorda com o entrevistado José Ronaldo e faz uma analogia. Um barco em alto mar, com a pescaria muito lucrativa, quando surge um buraco na embarcação, não adianta continuar colocando peixe para dentro. O que deve ser feito é voltar imediatamente ao porto. Ou seja, esse é o momento que só nos resta voltar para casa. Bom, eu acho que é uma unanimidade que, no momento, a gente tem que aportar recurso público. Eu não vejo ninguém discordando disso. Realmente, eu não vejo ninguém. E aí você ficar pode em casa, né, José? E ficar em casa, quer dizer, quem pode ficar em casa, ficar em casa, quem pode trabalhar remoto, trabalha. Eu já estou trabalhando muito, até mais do que o normal, porque não para nunca, não tem fim de semana. E essa pode ser um resultado dessa epidemia, né? Uma nova forma de trabalho, não nova, né? Mas, enfim, vai se agigantar essa forma de se trabalhar remotamente, provavelmente, né? Sim, provavelmente essas soluções, elas vão ficar mais comuns, que a gente, na marra, teve que aprender, né? Mas, assim, empresas estão funcionando, soluções estão sendo feitas, o Sebrae vai enxergar muita coisa aí que vai surgir, a criatividade também vai surgir nesse lado. Eu acho que, assim, quando eu falo com solidariedade, eu não estou falando que o Estado não tem que entrar, mas é importante cobrar da sociedade também que ela tente ajudar na forma possível, sem que, para isso, todo caso, você tenha que ter uma intervenção governamental. Principalmente quem tem mais, né? Sim. Acho que isso não é discutível. Como é que o Sebrae faz, agora, para a gente se encaminhar realmente para o final do programa, queria que cada um de vocês, nas suas áreas, trouxesse uma perspectiva de futuro. Hoje, o que o Sebrae vislumbra? Essa é uma pergunta de $1 milhão, eu acho, hoje, né? Em termos de futuro próximo, né? Ano de 2020 para as pequenas e médias empresas. A única certeza que a gente tem é que o mundo não será mais o mesmo, né? Então, é óbvio que o Brasil está englobado nisso, as pequenas empresas brasileiras também. Então, acho que, como eu falei no início, primeiro manter o centro, manter a calma, buscar o máximo de informação confiável, fugir de qualquer possibilidade de fake news para você não tomar uma decisão errada no seu negócio, nesse momento delicadíssimo. Então, acho que esse é um ponto essencial, fundamental. Esperar que essa ajuda, né, que está sendo provida para a economia voltar a circular consiga chegar na ponta, né, e o pequeno empresário tem que ficar atento à informação. Ele como foi falado aqui, né, agora está 7 dias por semana, então todo mundo vai ter que trabalhar mais nesse período para conseguir entender o que está acontecendo e se posicionar rápido. Fazer como o Murilo cita na matéria, né? Vamos comprar menos queijo, vamos devagar e vamos pontuando. O que se imagina para a volta é o seguinte, que ainda não sabemos exatamente qual vai ser o período total desse isolamento social. E que após o fim dele, naturalmente, as atividades elas não vão retomar o seu fluxo natural do dia para a noite, por diversas razões. Por esse desaquecimento, por uma dificuldade de produção, dificuldade de demanda, tudo que foi mencionado aqui, mas eu vou colocar um componente subjetivo aqui também. As pessoas estarão possivelmente inseguras de ir a um estádio de futebol, de ir a um cinema, então naturalmente vai demorar um tempo para que o fluxo de venda de um pequeno negócio chegue ao patamar de janeiro e fevereiro. Então, se preparar, quem não tem ainda a sua visão de negócio estruturada, é agora ou nunca, você tem que botar aí as finanças muito bem organizadas, procurar assistência para isso, o Sebrae está disponível para isso e é importante que isso não seja deixado de lado nesse momento e desejar muita força a todo mundo nesse momento. Um exemplo de trabalho essencial do Sebrae nesse momento, né?
Daniel? Eu diria que esse é um choque, né, econômico provocado por essa pandemia, que é assim, sem muitas coisas parecidas para a gente comparar. Então, a gente vai precisar ser muito audacioso, né, no sentido de buscar formas de evitar quebradeira de empresas, desemprego, né, fome das pessoas sem renda. As soluções vão ter que ser audaciosas. Nesse sentido, eu sugiro que a gente olhe muito para o que está sendo feito fora, porque os países que já vêm enfrentando essa pandemia, né, há mais tempo, já puderam testar algumas coisas. A gente vai ter que fazer ajustes, né? Como o José falou, nossa capacidade produtiva, o nosso padrão de consumo da nossa sociedade, por exemplo, pode não permitir aportes de renda tão generosos, mas a gente precisa garantir que as pessoas tenham um mínimo para se manter em casa, sem fechar as empresas, os trabalhadores sem passar fome. A gente vai precisar fazer isso. Então, o tipo de soluções nesse sentido a gente já está vendo serem criadas. O ajuste, talvez, a gente vai precisar criar um grupo de estudo para identificar até onde pode ir essa intervenção sem produzir, né, problemas distributivos, desabastecimento, choques inflacionários pontuais. Isso a gente tem que ver também. E eu diria, agora talvez tentando colocar um elemento otimista, eu diria que esse momento, né, que é terrível, é assustador, mas ele antecipa um dilema que a gente já experimentaria num futuro um pouco mais distante, que é a necessidade de se ajustar a um processo produtivo que inclui menos trabalho humano, muito mais automação, né? E que vai exigir, então, que essas pessoas que deixem de participar da produção do que a gente, né, precisa para se manter, continuem tendo acesso ao produto, que é o dilema que nós temos hoje. Muita gente não está mais podendo participar do processo produtivo, está em casa sem trabalhar, mas precisa ter acesso à produção, porque precisa se alimentar, precisa se manter. Então, as ferramentas que vão permitir que isso circule, essa distribuição aconteça, manter ativada a produção do que ainda pode ser produzido e garantir que as pessoas consigam consumir isso, a gente vai ter que começar a criar ferramentas novas. É o desafio do momento, né, José? Bom, eu espero que a gente mantenha, na medida do possível, a calma também para pensar as medidas, para não tomar medidas agora que vão nos prejudicar no futuro. É muito importante isso, é importante a coordenação e eu diria mais, a gente agora começou a avaliar também a questão regional. Há muita diferença regional na forma de atuação governamental, na forma de atuação tanto econômica como de saúde. Esse afastamento social acabou se espalhando de forma desorganizada. Em alguns lugares não precisaria ter feito já de imediato, mas foi feito e aí agora a gente vai ter que coordenar, porque em um momento vai ter que ter a saída, essa saída eu espero que seja coordenada. Tomara que seja tudo muito coordenado, quanto mais conforme esse período de pandemia vá passando. A gente vai precisar dessa tranquilidade e de um olhar realmente organizado para que não haja, como foi citada por uma das pessoas no início do programa, um desajuste social com muitas perdas realmente, né, gente? Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio hoje e vamos torcer para que dê tudo o mais certo possível. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, ele fica disponível no site do Canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!